Efésios capítulo 3, vamos ler do verso 14 ao 21. Efésios 3, do 14 ao 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, porque o Senhor nos dá a Tua palavra, Pai. O Senhor nos guia, nos dirige, nos fortalece, nos ensina. O Senhor edifica a Tua igreja, Senhor, sempre por meio da Tua palavra e por meio da Tua pregação, Pai. Torna cativos todos nós esta noite, Senhor. Nossos ouvidos estejam atentos à pregação da palavra do Senhor. Que a nossa alma esteja desejosa, Senhor, de ouvir a Tua sagrada Escritura. E que os nossos corações, Senhor Deus, possam cada vez mais amar o Senhor e buscar o Senhor. Meu Deus, que nada nessa noite venha impedir o Teu povo de desfrutar da verdade e da alegria dos retos ensinos do Senhor. Portanto, poderoso Deus, nos ajuda. Retire toda barreira, Senhor Deus, tudo que nos atrapalha, Pai, tudo que tira a nossa atenção, para que a nossa concentração essa noite seja toda voltada para a palavra do Senhor. E que o Senhor seja glorificado em tudo isso. Em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele, nessa passagem que nós acabamos de ler, ergue a sua voz em oração ao Senhor. Ao mesmo tempo em que ele ergue sua voz a Deus, ao Pai, ele se prostra fisicamente e se ajoelha diante de Deus. Ele se eleva e ele diminui na presença do Senhor. Esse texto, o apóstolo Paulo começa essa passagem dizendo, por esta razão. Então é necessário que a igreja compreenda quais são as razões pelo qual Paulo está orando aqui. E se nós voltarmos um pouco o nosso olhar para o capítulo 3, e até mesmo os capítulos anteriores da carta, o capítulo 1 e o 2, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está grato a Deus, satisfeito com o Senhor, pelas coisas maravilhosas que Deus fez. Mas especificamente no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai começar o capítulo com a mesma expressão. Veja, ele começa dizendo, por esta razão, eu, Paulo, e aí então ele começa a falar no capítulo 3 sobre toda a questão relacionada a gentios e judeus, como nós já bem ouvimos acerca disso. E então o apóstolo Paulo aqui está grato a Deus porque primeiro ele lembra aos gentios
E eu quero mais uma vez lembrar aos irmãos que a igreja dos Efésios era uma igreja composta de crentes gentios, que não eram judeus. E o apóstolo Paulo lembra a esses crentes gentios que eles foram resgatados por Deus graciosamente da sua situação de miséria e de pecado e de morte. Estavam mortos, como ele diz no capítulo 2, nos seus delitos e nos seus pecados. Não tinham paz com Deus neste mundo e, portanto, estavam sozinhos e destinados ao inferno e à condenação. O apóstolo Paulo lembra a situação, primeiramente, dos gentios e mostra que eles não faziam sequer parte do povo da aliança de Israel, de modo que eles não tinham a menor condição de alcançar a glória eterna por si próprios. Não eram israelitas, o povo de Deus, e ainda assim eram pecadores por natureza, não tinham como se achegar a Deus. E então Paulo lembra o que Cristo fez por eles. Paulo mostra que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para salvar os efésios gentios que eram e tornar eles, à semelhança dos judeus, salvos, cristãos, povo de Deus, família de Deus. Então, como ele começa a mostrar que eles estão no mesmo patamar que os judeus cristãos, então ele diz, na segunda parte do capítulo 3, que eles, os gentios e os judeus, Deus também fez deles um mesmo povo, a igreja. E então o apóstolo começa a falar dos mistérios que para ele foram revelados pelo Senhor. E o mistério era exatamente esse, que Deus estava unindo os gentios com os judeus e formando dos dois povos um só povo para a sua glória e o seu louvor. E esses gentios e esses judeus, todos juntos, formavam a igreja, o povo bendito de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo começa a orar aqui no verso 14 do capítulo 3. Por esta razão, estas que eu acabei de afirmar aos irmãos, por esta razão eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Paulo explica àqueles irmãos crentes de Éfeso que agora a sua oração era por estas coisas que Deus havia feito, unindo esses dois povos, e Paulo está grato, com o coração transbordando de alegria por conta disso. Dos dois, ele tornou um só povo. Um povo. Muitas misturas. Eu acho isso muito incrível, irmãos. Porque quando nós paramos para pensar hoje mesmo, nós nos damos conta de que o mundo é cheio de diferenças entre as pessoas, entre as culturas, entre as etnias. Há pessoas diferentes de nós, não só na aparência, mas em praticamente tudo, menos na essência humana, mas em tudo mais são diferentes, na língua, na região em que moram, no país em que moram, nos costumes culturais. Em tudo são diferentes. E em toda parte do globo terrestre, Deus tem levantado pessoas para lhe servir. A igreja está espalhada pelo mundo todo, por toda parte. E Paulo está dizendo que esse mistério, que é construir um povo, não apenas uma etnia, mas de todas as etnias da terra fazer um povo, esse mistério foi revelado a ele. E ele ora, e ele agradece ao Pai de todas as famílias, ele diz. Ao Senhor, que é o Pai de todas as famílias da terra. Não apenas no sentido de criador, porque ele também é, como criador, o Pai de todos. Mas aqui o sentido é muito mais definido. O sentido é muito mais próximo. Clãs, tribos. Ele vai
falando aqui, explicando aos irmãos que o Senhor domina como Pai sobre todos, como líder da família sobre todos. E então ele começa, a partir do verso 16, descrever os motivos específicos da sua oração. Então ele diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo. Essa é a primeira petição da oração de Paulo. Ele pede por fortalecimento, força. Oro para que Deus os fortaleça. Vocês vão perceber que nesse texto nós vamos encontrar 3 vezes a expressão para que. E essas expressões muito nos ajudam a delimitar aqui o texto e mostrar os motivos pelos quais Paulo ora. A primeira delas, irmãos, é para que Deus fortaleça a igreja, os efésios e todo o povo de Deus ao qual ele está aqui se referindo. Mas ele pede uma força diferente. A força que Paulo suplica ao Senhor aqui não é a força física, não é uma capacidade física dos irmãos, não é um poder visível, é algo diferente. Paulo diz para que Deus os fortaleça com as suas gloriosas riquezas. Perceba, forte com riquezas. A força que Paulo pede aos irmãos provém das riquezas que Deus tem. E a ideia aqui é como se o Senhor tivesse um grande depósito, no caso, o seu ser, o próprio Deus seria isso. E deste poderoso depósito saíssem inúmeras, diferentes variedades de riquezas. E essas riquezas fortaleceriam a igreja. Paulo suplica a Deus que fortaleça o povo com essas riquezas. Perceba, com as riquezas, as gloriosas riquezas, as suas gloriosas riquezas. Sabe, meus irmãos, nós temos que nos perguntar sobre essas riquezas gloriosas, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso perfeitamente. Ainda nesse texto, irmãos, no versículo 7, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: nele, ou seja, em Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, da graça de Deus, ao qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. São essas riquezas que o apóstolo Paulo pede para que a igreja seja fortalecida, do perdão dos pecados, do poder do sangue de Cristo, de toda os benefícios da obra de Cristo na cruz do Calvário. Paulo pede que o Senhor fortaleça a igreja com essas riquezas tão grandes. E veja, essa é uma riqueza que não pode ser vista. Não é como a riqueza do mundo capitalista, onde você expõe isso através dos seus bens. Você olha para a casa de alguém, você olha para as posses de alguém, e aquela pessoa ela é capaz de ostentar pelo menos parte da riqueza que ela possui, se não toda, pelo menos algo você vê. Você vê um carro caro, você vê uma casa, uma fazenda, você vê imóveis, você vê objetos, você vê parte da riqueza de alguém. Ela é externa. Mas aqui o apóstolo Paulo, na sua súplica, nos adianta que essas riquezas, gloriosas riquezas de Cristo Jesus, não podem ser vistas, porque elas estão no íntimo do nosso ser. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito. A riqueza é dentro de nós. A riqueza que Deus nos fortalece. Nós não podemos ostentar como os capitalistas, como nós ostentamos o que nós temos.
as riquezas de Deus, elas estão no nosso interior. Elas estão dentro de nós. E aqui nós podemos lembrar, irmãos, da nossa fé em Cristo. A nossa fé em Cristo nos foi dada como uma riqueza pelo próprio Senhor. As nossas convicções em Cristo, tudo isso faz parte do conjunto ou do leque de riquezas da graça de Deus por nós. E é isso que Paulo pede na sua primeira petição, na oração. Para que Deus, por meio do Espírito Santo, lhes fortaleça com as suas gloriosas riquezas no íntimo do ser. Eu quero também que vocês notem como o apóstolo Paulo orava. Quais eram os pedidos do apóstolo Paulo? Quais eram as súplicas do apóstolo Paulo? A primeira é essa, nesta oração. Aqueles irmãos, misto de gente, efésios, gentios, mas também judeus que agora todos faziam parte de uma mesma família, o apóstolo Paulo pede que as riquezas de Cristo fortaleça no interior da igreja, de cada um daqueles irmãos. E ele lembra que essas riquezas, elas são trazidas até nós por meio do Espírito Santo. É o próprio Espírito de Deus quem vem até o nosso encontro e nos enche com a riqueza do Senhor. Também não é uma conquista nossa e nem é uma capacidade nossa. Não é algo merecido por nós, não é que nós trabalhamos e agora somos merecedores desta riqueza. Nós não adquirimos esta riqueza por mérito ou por esforço. Pelo contrário, a oração é para que o Senhor, na sua graça, conceda estas riquezas por meio do Espírito Santo. No verso 17, Paulo continua dizendo: oro para que Cristo habite, veja, habite no coração de vocês mediante a fé. Esta é a segunda parte. A habitação de Cristo no coração. Ele ainda está no campo interno, no campo do ser, no íntimo do ser. Nada aqui pode ser vislumbrado com os olhos. Nada aqui pode ser tocado, palpável. É uma riqueza totalmente diferente. Agora, a petição de Paulo é para que Cristo habite no coração de cada um dos crentes, dos Efésios. É interessante porque nós aprendemos que ao aceitar a Jesus como seu Salvador, todos recebem Cristo. E todos têm Cristo Jesus. E Paulo escreve aos Efésios, que era uma igreja. Então ele fala com cristãos que já têm Cristo no coração. Mas então por que ele pede na sua oração para que Cristo habite no coração deles? A ideia aqui, meus irmãos, não é que eles não tinham Cristo ainda. A ideia aqui é como se fosse uma ideia de graus. É para que Cristo habite mais. Ele vai falar nesta carta muito sobre plenitude, sobre enchimento. E o que ele está dizendo aqui com a habitação de Cristo é para que Cristo habite cada vez mais. É para que o Senhor Jesus Cristo no coração dos crentes esteja em maior abundância do que o que já está. Então ele pede em dobro. É como Elias, que, por exemplo, ao se deparar com Deus, pede uma porção, Eliseu pede uma porção dobrada do Espírito. Como se dá uma porção dobrada do Espírito, se não entender que é esse Espírito enchendo mais certa pessoa? Capacitando mais certa pessoa. Os apóstolos de Jesus também, em certa ocasião, pediram mais fé. Eles já tinham fé em Jesus. Eles já eram crentes em Jesus. Já confiavam em Jesus.
Mas em certo momento, o próprio Senhor diz: vocês têm pouca fé? Peçam a Deus, que a todos dá deliberadamente. E os apóstolos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. E Paulo está falando exatamente disso. Que Cristo seja aumentado, mais plenitude de Cristo no coração daqueles irmãos. Se você já tem Cristo, meu irmão, no seu coração, saiba que Ele pode habitar mais abundantemente em sua vida do que o que Ele já faz. Se você já está com o Espírito Santo, saiba que o enchimento pode ser maior. E é isso que o apóstolo está nos ensinando e falando àqueles irmãos. Ele ora para que o Senhor Jesus Cristo habite no coração deles mais plenamente, de maneira maior, que o gozo daqueles irmãos, o conforto daqueles irmãos, a paz daqueles irmãos seja ainda maior do que o que já era. Essa oração, irmãos, também deve ser a nossa oração. Nós não devemos estar satisfeitos com a nossa vida cristã, como se não quiséssemos progredir mais, crescer mais. Nós devemos sempre buscar no Senhor a força que nós precisamos, o enchimento que nós precisamos. Buscar sempre mais a presença de Cristo em nossa vida. Ele está presente, Ele está. Mas Ele pode estar mais presente. Eu lembro, certa vez, na minha vida de casado, com minha esposa, nós conversando, e eu muito atarefado, e ela dizia assim para mim: assim, amor, você parece que não está presente. Eu estando em casa com ela, mas parece que não estava com ela. E aí, quando você deixa algumas coisas de lado e começa a estar mais presente, parece que aquela pessoa que não estava em casa chegou em casa e agora é bem notado. O que Paulo está dizendo é algo que se assemelha a isso. Cristo está presente, mas Ele pode estar mais presente. Você está perto de Cristo, mas você pode estar mais perto ainda. Não há um limite. Na vida cristã, você nunca vai chegar a dizer assim: ninguém nunca pode ter dito isso. Eu tenho o máximo de Cristo que eu posso ter. Sempre há espaço para mais comunhão com o Senhor. A oração de Paulo é que essa comunhão com Cristo seja maior, que Ele habite mais plenamente, mais comunhão, mais presença. E certamente isso é uma dádiva para os efésios, é uma dádiva para todos ali. A terceira petição de Paulo na oração, irmãos, é a seguinte: ele diz ainda no verso 17: oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Mais uma vez ele lembra da plenitude, do enchimento. Que coisa fantástica, irmãos, saber que nós nunca estamos cheios. E sempre há mais espaço para Cristo, que Ele sempre pode estar mais perto, mais próximo de nós. Essa terceira petição ela é muito interessante, porque Paulo está falando, primeiro ele lembra aos irmãos das riquezas de Cristo e pede que Deus, o Pai, enriqueça estes irmãos com essas maravilhas advindas do Espírito de Deus. Depois ele pede para que Cristo habite no coração
daqueles irmãos de maneira maior, pela fé. E depois ele pede para que o amor entre os irmãos, veja, ele diz, para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender esse grande amor de Deus e de Cristo. Mas que coisa interessante as palavras de Paulo nessa terceira petição, irmãos. Quando ele usa algumas expressões aqui que são bem interessantes. Ele usa, por exemplo, quando fala de amor, Paulo traz a ideia, não apenas uma ideia abstrata, mas ele traz uma ideia que pode ser muito, muito fácil, muito bem compreendida. Ele fala de algo que está arraigado e algo que está alicerçado. Aí no versículo 17 vocês vão encontrar esses termos. E a ideia de algo estar arraigado é algo que está colado, que penetrou. A raiz, por exemplo. Você observa o solo, o chão, e uma árvore que está ali de certo porte, ela está sustentada porque a sua raiz penetrou e abriu e corre por debaixo da terra. E essa raiz, com suas ramificações, que está arraigada ao solo, colada ao solo, amarrada ao chão, bem firme, que sustenta toda aquela árvore. Se a raiz for fraca, a árvore vai tombar e vai cair. O salmista, no verso 1, diz que aqueles que estão com o Senhor são como árvores que são plantadas junto ao ribeiro das águas, cujas raízes são fortes, as folhas não murcham. Assim é a petição do apóstolo Paulo. Ele diz que este amor deve estar arraigado, esse amor mútuo entre os irmãos. Isso é bem interessante, irmão. Ele está falando para um grupo que agora, mesmo misto na etnia, forma um só grupo. Essas pessoas que vêm de etnias tão diferentes devem estar unidas pelo amor. O amor é o solo. Imagine a árvore. O amor é o chão, é o solo. E a raiz são os irmãos. Eles estão arraigados uns aos outros neste chão, nesse amor que é o solo. Depois Paulo usa uma outra figura. Ele usa a expressão alicerçados. E nós temos a ideia agora de uma construção. E a ideia é o alicerce da construção. O alicerce que sustenta uma casa, um prédio. O alicerce que faz com que a casa não venha ao chão, não rache suas paredes, mas que resista às intempéries, resista a ventos, a condições climáticas adversas, à chuva, ao calor, a tudo. O alicerce bem feito sustenta. E mais uma vez, Paulo diz que esse amor, que ele ora para que Deus conceda aos irmãos, à igreja, é exatamente dessa forma. Oro para que, estando enraizados ou arraigados, alicerçados em amor, esse é o padrão da igreja, irmãos. E eu acredito, irmãos, na minha vivência, que não é muito grande, mas o que eu mais tenho observado é que esse é um dos fundamentos mais fracos da igreja, que deveria ser um dos mais fortes: o amor entre os irmãos. Esse amor que nos une, que nos torna bem próximos, unidos realmente. A igreja padece da falta de amor. Nós vemos muitos irmãos que sofrem, que padecem e que precisam do nosso apoio, e muitas vezes nós não estendemos a mão para ajudar, para contribuir. Isso é um gesto de amor. Amor na Bíblia não é só palavra. Palavra é palavra, é fala, é vento.
Amor na Bíblia é prática, ação prática, é fazer algo. Cristo amou de tal maneira que entregou sua vida. Ele fez algo. Não ficou só no abstrato. Amor muito, eu te amo, e você faz o quê? Quais são as ações que provam que esse amor é verdadeiro? O que você está disposto a fazer para provar que ama o seu irmão? Isso não é fácil, mas é essencial. Aqui Paulo ora para que o amor esteja arraigado entre os irmãos. Ele também pede ao Senhor que o amor de Cristo seja compreendido por esses irmãos. E ele usa aqui uma expressão que não deve ser entendida literalmente por nós, porque o amor não é algo que pode ser medido com uma régua, mas ele traz algumas expressões só para nos levar a, de algum modo, vislumbrar ou compreender de modo melhor, quando ele diz: vocês possam estar juntamente com todos os santos e compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Irmãos, no passado, alguns pais da igreja, ao ler esse texto, disseram algumas coisas interessantes. E eu gostaria de dizer para vocês uma delas. Eles disseram assim: quando nós nos deparamos com as palavras do apóstolo Paulo em Efésios, nós lembramos da cruz de Cristo e do Senhor daquela cruz. A cruz está arraigada no solo. A trave que está ali na vertical, ela está enfiada no chão. E assim deve ser, eles dizem, o amor. Por outro lado, ela sobe até o céu. Ela caminha para o céu. Ali deve também ser a altura ou a profundidade do amor de Cristo por nós. Mas eles vão mais e dizem assim: e os braços da cruz, ou a trave na horizontal, é como se abraçasse o mundo inteiro. Isto mostra o quanto, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Jesus. E é a dimensão, a grandeza desse amor que Paulo pede para que os efésios compreendam. Eu oro, diz o apóstolo, para que vocês entendam, para que vocês conheçam esse amor tão grandioso de Jesus, de Cristo, do Pai, da divindade por vocês. Você já se deu conta, irmãos, da grandeza do amor de Jesus? Você já parou para pensar, mas parou para refletir com muita seriedade sobre isso? O que Cristo fez por você? Ele entregou a vida. O que Cristo fez por você? Ele foi cravado numa cruz de madeira. Suas mãos pregadas, os seus pés pregados. O que Cristo fez por você? Ele foi surrado por você, cuspido, esbofeteado por você. A sua cabeça, irmãos, estava totalmente ferida, porque enfiaram na sua testa uma coroa de espinhos por você. Ele carregou a cruz nas costas, subindo um terreno montanhoso. Caiu e fez isso por você. E você tem que se perguntar: o que eu fiz para que Cristo fizesse isso por mim? Qual é o meu valor? Por que Cristo fez isso por mim? O que ele viu? E a resposta, irmãos, vai decepcionar você.
Porque ele só viu em você pecado. Ele só viu trevas e escuridão. Ele só viu misérias, desgraças, ódio. E tudo que inunda o nosso coração. Ele não viu uma virtude. Ele não viu algo que pudesse dizer: eu vou morrer por eles, porque por isso vale a pena. Ele não viu isso. Ainda assim, vendo somente miséria e pecado, ele passou por tudo que passou, por amor a você, porque ele escolheu e decidiu amar cada um de vocês. Com Cristo, mesmo já estando com Cristo, ainda somos pecadores terríveis. O nosso coração, a nossa mente, aquilo que nos move, a nossa natureza, ainda clama pelo pecado e ainda tem prazer nas obras da carne. Imagine antes, quando não éramos habitados por Cristo nem pelo seu Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo ora para que aqueles irmãos conheçam esse amor e pensem nesse amor tão grande. Não é à toa que o apóstolo João diz: ele amou de tal maneira. O seu amor foi tão grande, foi imensamente grande, que ele entregou a sua vida. Entregou a sua vida para nos salvar. Oro para que todos os santos, para que vocês compreendam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conheçam o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Parece que o apóstolo Paulo aqui, ele chega a um paradoxo, pois ele pede que conheçam um amor que não pode ser conhecido. Conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Mais uma vez, a ideia aqui é que você busque conhecer esse amor de Cristo. E cada vez que você pensar naquilo que Jesus Cristo fez por você e você se maravilhar, você tenha convicção de que você não chegou nem perto de entender o que Jesus fez por você. É muito mais do que o que você conseguir captar. Se alguém te falar algo maravilhoso do amor de Cristo, diz: olha, Cristo fez isso, e contar tudo de uma maneira gráfica, tudo que Cristo fez. Você se encantar e de repente você conseguir se aprofundar mais ainda e ter pensamentos e reflexões maiores ainda. Saiba, irmãos, que você não está perto de entender ou de conhecer o que Jesus Cristo fez na cruz por você. Porque esse amor de Cristo, por mais que você conheça, ele excede o conhecimento, e Paulo está dizendo isso. Por mais que você se aprofunde, por mais que você tire momentos de reflexão, por mais que você busque ser um eremita e se isole do mundo e vá para a mais alta montanha e comece a pensar na grandeza do amor de Cristo no último dia da sua vida, você saberá que não chegou perto de entender esse amor tão grande do Senhor, porque ele excede todo o entendimento. Ele é grande, irmãos. Ele excede todo o conhecimento. Para que vocês, diz o apóstolo, sejam cheios da plenitude de Deus, é a mesma coisa. Quanto mais vocês tiverem Deus no coração, ainda haverá espaço para mais. Quando o coração de vocês estiver cheio por completo, ainda está longe de vocês terem Deus plenamente. Essa é a oração do apóstolo Paulo.
a estes irmãos essa petição. Talvez você pense que é algo grande para ser feito, mas o apóstolo Paulo lembra no verso 20 e diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Veja tudo que Cristo fez, conforme capítulo 3. E Paulo está dizendo agora: olha, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Essa é uma palavra grega também na língua original muito interessante, porque nós traduzimos por infinitamente, mas aqui nós temos um superlativo na língua. Significaria algo mais ou menos assim, literalmente: mais do que o maior. E aí a melhor tradução possível seria a palavra infinitamente mais. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que ele é capaz, infinitamente capaz, de fazer mais. Deus é capaz de fazer isso. Mais do que tudo que pedimos ou que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele termina essa oração dizendo que a glória da igreja, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, por todo sempre. O apóstolo Paulo usa na sua oração termos que são sempre intermináveis, digamos assim. Expressões que não podem ter fim. Ele termina com essas expressões quando diz por todas as gerações, por todo sempre. E ele fecha com seu amém nesta oração. Assim, meus irmãos, as coisas que Paulo fala aqui, nessas suas 3 petições, todas elas são muito importantes para nós hoje. Assim como nós vimos na primeira petição, na segunda e agora nessa última petição, nós devemos orar também com essa mesma intensidade. Pedir que Deus nos dê o conhecimento do seu amor, sabendo que não vamos nunca atingir o ápice, mas sabendo também que podemos crescer sempre, até o último dia. Peça. Porque quanto mais você conhecer Cristo que habita em você, quanto mais você estiver cheio dele, e quanto mais você conhecer a obra que ele fez, quanto mais você estiver paz com os seus irmãos, garanto a vocês, irmãos, maior vocês serão, mais fortes vocês serão, mais perto de Deus você estará. A oração de Paulo é nesse sentido. A nossa também. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar.